Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Como de costume, já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dê aquele like e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Boa noite, Ângelo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que nos acompanha nesse podcast Advento Cast. O melhor. O melhor. Bênção pura. E a gente está aqui com ele, Roberto, mais uma vez nos ajudando. Brabo. Mais uma vez nos ajudando aqui nessas crenças, entender de uma forma mais clara. E hoje a gente vai falar sobre uma das crenças mais particulares, característico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A crença número 20 é o sábado. Bem, eu tenho um versículo para a gente ler, mas antes de ler o versículo, Roberto, dê seus cumprimentos e faça uma oração para a gente, por favor. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite, Ângelo, Rodrigo, você que nos assiste, e dizer que mais uma vez é um privilégio podermos juntos abrirmos a Palavra de Deus e que nesse momento sejamos apenas instrumentos, mas que o Espírito Santo é que fale através de nós. Amém. Ora para a gente, por favor. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos com vida, que possamos aproveitar cada momento das nossas vidas para Te honrar e Te glorificar. Nesse momento, ó Pai, iremos falar sobre o Teu Santo Sábado, que o Senhor Deus nos capacite a falarmos de tal forma, que não seja da forma como os fariseus ensinavam legalistas, mas da forma como deve ser, que foi a forma que Jesus veio nos ensinar. Que os nossos amigos que estão nos assistindo possam compreender, e aqueles que ainda não tomaram a decisão de colocar em prática os Teus mandamentos, que sintam esse desejo, não para serem salvos, mas como resultado da salvação em Cristo Jesus. Amém. 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 Gênesis capítulo 2, os 3 primeiros versos. Ali Jesus já finalizando a criação, a gente observa algo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículo 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, e descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Roberto, a questão é, depois da gente ler esses versículos aqui, como surgiu o sábado? A gente observou 3 institutos aqui, 3 características do sábado. Explica pra gente também isso. Quem criou também o sábado, né? Pronto. Esse texto na qual nós lemos, Ângelo, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 ao 3, ele já vai me dar a resposta a todas essas perguntas. Primeiro aspecto, quem criou? Então, como está escrito, no verso 1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, claramente aqui quem criou foi Deus. E outra pergunta, ela vai responder no verso 3, ou seja, tem 3 características interessantes que aconteceu no sétimo dia. Versículo 3 diz que Deus abençoou, ou seja, abençoou Deus o dia sétimo. O segundo aspecto diz que Deus fez o quê? Santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então Deus, Ele abençoou, santificou e descansou. Vamos ver algumas peculiaridades desse texto. Por exemplo, esses dias eu ouvi um pregador fazendo um contraponto, aqui no versículo 2 ele disse, olha, como é que as pessoas dizem aí, os adventistas, por exemplo, que deve-se guardar o sábado, sendo que nem Deus guardou? E aí ele utiliza o verso 2, esse trecho aqui. E havendo Deus terminado no dia sétimo, ele está vendo? Deus, ele trabalhou até o sétimo dia. Então, como é que Deus está dizendo que é para guardar se nem Ele mesmo guardou? Sendo que o verso seguinte diz que Deus descansou. Então, claramente está dizendo que Deus guardou porque Ele descansou nesse dia. A palavra sábado, ele quer dizer dia de descanso. Mas o que foi que Deus criou no dia sétimo? Então, no dia sétimo, Deus criou o sábado. Então, sim, de fato, Ele criou. A criação do sétimo dia não foi nada mais, nada menos do que o próprio sábado.
E nós, inclusive, iremos ver, vamos entrar para essa parte logo depois do Novo Testamento, porque há muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, esse negócio de sábado é coisa do Antigo Testamento, faz parte da lei de Moisés. No outro assunto que aqui nós abordamos, que foi os 10 mandamentos, nós vimos que, de fato, existiam leis distintas, que teve sim uma lei que foi abolida, porque ela teve o seu cumprimento. Inclusive, naquela ocasião, eu fiz uma analogia quanto ao direito, que os 10 mandamentos, conhecido como lei moral, está para nós como a Constituição, ou seja, está acima de todas as leis. E nesse ponto eu disse: olha, os 10 mandamentos, a lei moral, essa permanece. Entretanto, a lei cerimonial, que era aquela lei que tinha que se sacrificar cordeirinhos, essa lei deixou de existir porque ela teve seu cumprimento, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, não mais havia necessidade daquela lei. Dentro do direito brasileiro, nós diríamos que seria uma lei temporal. Ela tinha o seu tempo estabelecido. E o tempo estabelecido era quando Cristo morresse na cruz. Então, essa lei foi abolida e não a lei dos 10 mandamentos, aonde nós iremos logo mais rever, encontra-se o sábado. Então, quando se fala que a lei de Moisés, então você já diga: opa, já aprendemos que não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés, que eram leis que também foram orientadas por Deus, que era leis de saúde, leis civis e outras demais leis. Essas leis, elas foram escritas em um livro, e aprendemos naquele outro podcast que ela, no caso, foi colocada ao lado da arca, enquanto a lei dos 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra foram colocadas dentro da arca. Então, dentro desses 10 mandamentos, encontrava-se o quê? O sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Então, esse mandamento continua vigorando. Nós iremos aprender que Deus estabeleceu e que Ele criou o sábado, ou seja, com uma finalidade. Ele criou o sábado para alguém. Isso nós iremos entender no decorrer do podcast. Roberto, e como a gente consegue como devemos conservar a observância do sábado, a sua santidade, né? E como a gente consegue identificar essa exigência de Deus para que todo o povo guardasse esse dia, não só aquele povo que viveu antes da cruz, mas também nós, né, que foi depois da cruz. Pronto, eu acho que é bom nós irmos lá os 10 mandamentos novamente. Sim. Vamos ver especificamente o que diz o mandamento. Esse é o grande ponto. Então, na outra ocasião, quando nós aqui estudamos sobre os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo de número 17, está os 10 mandamentos. Naquela ocasião, inclusive, disse: olha, esse aqui nós vamos ter um momento que vai ser estudado, né? Na ocasião eu nem sabia que seria convidado, mas aqui estamos para dar continuidade. É até muito bom porque é uma continuidade. Sim. A partir do versículo 8 ao 11 do capítulo 20 de Êxodo está aí então o mandamento sobre o sábado. Nós podemos até fazer uma rápida recapitulação. Não terá outros deuses de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, é o 3º mandamento. O 4º, lembra-te do dia de sábado. O 5º, verso 12, honrar pai e mãe. O 6º, não matar. 7º, não adulterar. O 8º, não furtar. O 9º mandamento, não dizer falso testemunho. O 10º, não cobiçar. Se nós observarmos apenas 2 mandamentos, ele começa de uma forma diferente. O primeiro deles é o sábado. Ele começa dizendo o quê? Lembra-te. Como é que Deus iria, por exemplo, deixar de abolir melhor esse mandamento? Nós iremos dizer, quando eu usar esse aspecto de abolir, porque nós iremos fazer um contraponto que hoje se fala muito o seguinte: os mandamentos foram abolidos. Naquela ocasião nós fizemos um paralelo e nós vimos, se falar não matar, não adulterar, todo mundo concorda. O grande ponto de divergência encontra-se no sábado. Nós vemos que então não foi a lei que foi abolida, foi o sábado que foi abolido. Será mesmo? E aí vem um questionamento: como é que Deus iria abolir logo aquilo que Ele manda lembrar? Verdade. Então esse é um ponto-chave. Vamos ver o mandamento, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias, 6, não 7, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então você vê as mesmas características lá de Gênesis capítulo 2. Sim. E aqui, ou seja,
Gênesis capítulo 2, quem existia ali? Apenas Adão e Eva. Então não podemos dizer que era de Moisés. Então, ou seja, o sábado é muito antes de Moisés. Não podemos dizer também, foi feito para os judeus. Muito antes dos judeus. Então, esse é um dos pontos. Então, se ele manda nós lembrarmos, é porque deve ser o quê? Obedecido. E a forma de guardar ele diz que nós não devemos fazer nenhum trabalho. Ao longo do podcast, nós iremos ver alguns aspectos, inclusive dentro do Novo Testamento, que algumas pessoas dizem, não, o sábado, como eu já falei, é coisa do Antigo, certo? Se está somente no Antigo Testamento, e aí muitos vão inclusive citar Mateus capítulo 12, a partir do verso 9, vai dizer, olha, mas Jesus, certa vez, ele curou o dia de sábado. Aí aqui o mandamento diz, olha, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, não farás tu das tuas portas para dentro. Mas que trabalho? De que trabalho ele está falando aqui? Esse é o X da questão. Nós iremos discorrer ao longo das próximas perguntas. Eu tenho uma próxima pergunta. No período ali, aqui os 10 mandamentos que a gente acabou de ler, parte dele, foi entregue ao povo num período onde eles estavam no deserto. Sim. E como é que foi, como é que Deus ensinou na prática ali a guardar o sábado de fato? A importância da guarda do sábado ali no deserto. Por exemplo, se nós vemos deixa eu lembrar, acho que Êxodo, capítulo de número 31, a partir do verso 12, nós vamos ver alguns aspectos, e aí nós iremos entender cada momento. Nós sabemos que o povo ali era um povo teimoso, um povo rebelde, um povo que teve cativo, né? Então era um povo que para lidar com ele era de uma forma diferente. Então é importante nós contextualizarmos. E naquele aspecto, por exemplo, sobre o sábado é algo muito firme. A gente vai entender, inclusive, porque lá muitas vezes os fariseus colocaram o sábado de uma forma, a lei como um todo, de uma forma muito pesada até. Nós iremos, inclusive, aprender que o próprio Jesus diz, né, através do apóstolo João, que os mandamentos não são pesados, mas por um momento se tornou pesado. E nós iremos entender ao longo do podcast que Jesus veio nos ensinar a forma correta de guardar e não abolir, como nós aprendemos lá em Mateus 5,17, que não veio revogar a lei, né, mas cumprir. E aí muitos utilizam, olha, está vendo? Jesus cumpriu, se Jesus cumpriu é porque não precisa mais obedecer, mas não nesse aspecto. Jesus cumpriu no sentido de ser a nossa referência, o nosso modelo de como nós devemos guardar. A princípio eu vou falar um pouco aqui de como era, enfim, naquele período, e nós iremos entender ali a partir de Jesus. Foi que mudou? Não, nós iremos apenas entender o contexto. A partir do verso 12 do capítulo 31 de Êxodo diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Olha só, lendo isso causa até um susto, né? Sim. Então o negócio era, então quer dizer que se eu não guardar o sábado eu vou morrer? E agora? E aí? Nós iremos discorrer, como eu disse, quando nós iremos ali apresentar mais uma parte do Novo Testamento, nós iremos entender de fato como é que devemos guardar pelo próprio exemplo de Jesus. E é exatamente nesse ponto que a gente vai entrar agora, entrando agora no Novo Testamento, né? Como que Cristo e os apóstolos eles se relacionavam com o Santo Sábado? Eu irei pegar alguns aspectos, logicamente que vai ordenar, porque nós temos um tempo pré-estabelecido, pode se fugir muito desse tempo, então eu vou colocando alguns pontueiros para alguns, eu pontuei para não deixar de fora, né, de hipótese alguma. Então eu queria nós juntos, né, pela palavra de Deus, falar sobre como as mulheres que andavam com Jesus, será se esse dia elas levaram em consideração os apóstolos, o próprio Jesus? Que referência nós temos no Antigo Testamento, já que se diz tanto que é coisa do Antigo, e é algo que nós vamos desmistificar e que nada tem a ver. Por exemplo, nós já vimos uma coisa quando alguém argumentar, esses dias também eu vi um outro pregador, inclusive no YouTube,
ele procurando explicações para justificar que o sábado não era mais o dia para ser obedecido, mais o domingo. Geralmente, quando eu tenho uma oportunidade de estudar a Bíblia com algumas pessoas, eu lanço um desafio. Eu digo, olha, você quer ganhar um salário mínimo facinho? E a pessoa diz, quero. O que eu tenho que fazer? Simples. Você só me procurar na Bíblia em que lugar está dizendo que nós não devemos mais guardar o sábado e que deve ser guardado no outro dia da semana, ou simplesmente que diga que esse dia não deve ser mais guardado. E aí algumas pessoas vão citar textos, por exemplo, como Colossenses, que nós não devemos jogar por comidas, bebida, festa de lua nova ou sábados. E aí algumas pessoas querem apresentar isso como contexto. E aí nós iremos entender que assim como tinha, ainda antes de entrar no Novo Testamento, na época no passado existiam algumas festas fixas que também eram chamadas de sábados. Então, por exemplo, Levítico 23 vai abordar isso, Êxodo 23 também, algumas festas fixas, inclusive tinham sábados anuais, então que também era conhecido como sábados. Só que esses versos, por exemplo, diz os seus sábados. Quando se referia ao sábado do sétimo dia da semana, era referido de que forma? Sábado do Senhor. E quando era referido aos sábados que eram cerimoniais, então eram os seus sábados. Por exemplo, lá em Oséias 2:11, deixa eu encontrar aqui, antes de nós irmos para o Novo Testamento. Acho que é interessante pontuar, porque há muitas vezes essas dúvidas, e então a importância de nós vermos alguns dos pontos. Oséias, vocês encontraram primeiro do que eu, qual é? Achei. Oséias quanto? Oséias 2:11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova e seus sábados e todas as suas solenidades. Então, seja, aí fala das solenidades do sábado cerimonial. Então, ele se refere aos seus sábados. Então, é preciso haver essa distinção. Então, essa compreensão. Então, existiam várias leis, assim como existia festas fixas que eram também chamadas de sábado. O tempo que não nos permite discorrer, mas quem sabe botar nos comentários alguns dos textos para que as pessoas possam buscar. E como sempre temos falado, a importância de você não se limitar apenas ao que está sendo falado aqui apenas para lhe estimular e você buscar, porque está escrito, examinar as Escrituras, porque julgaste nelas o reino de Deus e elas mesmas testificam de Jesus, que eu, vocês e cada um de vocês que nos assistem, sejamos como os bereanos. Eu falei isso na última vez, mas quero falar novamente, que possamos não nos conformar apenas com o que aqui é falado, mas que possamos examinar, porque a verdade, como disse Gamaliel, quando estava tentando calar a voz dos discípulos, ele disse, olha, se o que esses homens falam se vem de Deus, não importa o que vocês irão fazer, irão permanecer essa verdade, se não for, vai cair por terra. Então, se você tem alguma dúvida, primeiro ponto, nós estamos aqui para estimular, mostrar alguns caminhos, mas que você possa buscar a orientação de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus com sinceridade e pedir, quem sabe, diga, Senhor, eu sempre aprendi que o dia de se guardar é o domingo, mas agora eu estou aprendendo que é o sábado. Senhor, se realmente esse é o dia, conforme está escrito, Pai, está lá na Bíblia, então me dá sabedoria, me dá capacidade para eu entender e forças para colocar em prática, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui eu queria pontuar, antes de nós adentrarmos ao Novo Testamento, um texto, por exemplo, para nós entendemos quem é o Senhor do sábado. Agora eu termino fazendo uma pergunta e já respondo, né? Então, Atos, capítulo de número... Deixa eu ver se ou melhor, Lucas, falei Atos, né? Vamos ver se é Lucas ou Marcos. Vamos aqui. É importante nós procurarmos... Isso é 4,16, não, acho que 4,16 vai falar, mas também vou ler esse e vamos ver para responder a minha pergunta. Aqui, por exemplo, a gente vai ler esse e eu volto a procurar aqui o que fala sobre, de fato, que Jesus é Senhor do sábado. Mas esse 4,16, precisamente, ele vai falar um pouco sobre Jesus, um dos costumes de Jesus aos sábados. Diz assim, indo para Nazaré, Lucas 4,16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, costume é algo que você faz de forma esporádica ou é algo que você faz sempre? Sempre. Sempre. Então, o costume de Jesus, até porque ele veio na linhagem judaica, então assim, Jesus ia à sinagoga,
vamos dizer aqui, contextualizando as igrejas hoje, então, e a igreja, então, aos sábados. Então, ela era o culto principal, vamos assim dizer. Então, era um hábito de Jesus estar ali lendo as Escrituras. Deixa eu ver aqui se é Marcos ou é Lucas. Deixa eu só confirmar aqui. Não, acho que Marcos, número 2:27, vai falar a respeito de que o sábado foi feito por causa do homem. Deixa eu ver. Marcos. Vamos aqui. É isso mesmo. São muitos textos. Qual é? 2:27? Você É. vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do sábado, correto? Deixa eu só procurar aqui. Eu vou lembrar, ao longo aqui do tempo eu irei lembrar do texto específico que fala que Jesus é o Senhor do sábado. E quando algumas pessoas falam isso, né? Olha, tá vendo? Jesus é Senhor do sábado. Falam de tal forma como se Jesus estivesse com isso querendo dizer que o sábado havia sido o quê? Abolido. O verso 28 em seguida. Pronto. De sorte que o Filho do Homem, né, que Jesus, é o Senhor também do sábado. Pronto. Então, por que Jesus é o Senhor do sábado? Aí vem a pergunta, quem foi que criou? Deus. Alguém diz, olha, foi Deus, ele não está falando que é Jesus. Porém, lá em João, capítulo 1, João diz que nada do que foi feito se fez sem quem? Jesus, o Verbo, né? Sim. Então, João vai falar isso. Então, Jesus fez parte da criação. Então, ele estava ali na criação. Então, por que ele é o Senhor? Porque ele criou. E não no sentido, quando muitas pessoas tiram fora do contexto, como Jesus estiver dizendo, olha, eu sou o Senhor do sábado, não precisa mais guardar. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor do sábado. E nós iremos ver que ele mesmo, por exemplo, já começamos a ver agora Lucas 4,16, que ele mesmo tinha um costume, o hábito de aos sábados estar onde? No templo. No caso, naquele contexto, a sinagoga. E vamos ver muitos outros textos, inclusive. Vamos começar a citar, já que foi a pergunta do Novo Testamento. Vamos adentrar. Por exemplo, as mulheres que estavam com Jesus, mesmo após a morte de Jesus, porque há uma explicação, inclusive, houve, não vou recordar qual documento, mas foi um dos concílios que teve nossos irmãos católicos, e aí eu lembro que foi expedida uma carta, e há uma explicação toda que o sábado agora não deve ser mais o dia de guarda, deve ser o domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus representa, então, um novo nascimento, uma nova vida, um novo recomeço. E por isso, agora, para celebrar a ressurreição de Jesus, o dia de guarda não mais é o sábado, mas o domingo. Porém, não tem nada disso tratando na Bíblia. O que a Bíblia fala, mesmo após a morte de Jesus? Que dia as mulheres guardaram? Vamos ver lá? Lucas capítulo 23. E nós vamos ver que é um texto bem claro. Que dia essas mulheres obedeceram? Lucas 23, a partir do versículo de número 53. Contextualizando, Jesus havia morrido e agora Jesus estava para ser sepultado. Sabemos que Jesus morreu ali por volta das 3 horas da tarde, hora nona do dia. E nesse momento era costume de embalsamar. E as mulheres ali, então, elas se prepararam para embalsamar o corpo de Jesus. Mas teve um detalhe, vamos ver qual detalhe? Versículo 53 ao 56 de Lucas capítulo 23. E tirando-o do madeiro, ou seja, Jesus sendo retirado da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui muito claro, que mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua... Ou seja, nem o corpo de Jesus elas foram embalsamar. Elas descansaram conforme o mandamento. E aí no primeiro dia da semana, quando vão lá para embalsamar, quando chegam lá, ele já vê o quê? Ressuscitado. Eu pergunto, vamos usar um pouco de lógica.
um mandamento tão importante, na qual o próprio Deus, ali, como aprendemos, Êxodo 31:18, escreveu com seu próprio dedo. E ele coloca lá: lembra-te do dia de sábado para me santificar. Lembra-te. Como eu disse, não foi em vão. E aí chega lá no Novo Testamento, mesmo após a morte de Jesus, as mulheres obedecendo. Se fosse para ter um outro dia de guarda, Jesus não teria deixado isso claro nas Escrituras? Claro, com certeza. Esses dias, vendo a explicação de um pregador, e ele buscando explicações para justificar o domingo como um dia de guarda. Ele citou muitos pais da igreja no passado, mas não citou uma passagem bíblica. Então, a nossa base tem que ser, lógico, existem livros para nos ajudar, a parte histórica, mas aquilo que realmente é essencial, nós sabemos, está onde? Na Bíblia. Na Bíblia, nas Escrituras. Então, nós não podemos pegar explicações fora para justificar, porque sobre o sábado, que muitos dizem que foi abolido, nós temos muitas respostas dentro da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Aqui, por exemplo, é um dos textos que mais uma vez provam a importância do sábado, ao ponto dessas mulheres o quê? Obedecerem conforme o mandamento. Se nós formos para o livro de Atos, nós vamos ver diversos textos, né? Falando sobre o sábado. Eu posso dar uma pausa para vocês falar, porque senão você não pode. Estava esperando esse texto também já. Por exemplo, Atos capítulo de número 13, no versículo de número 14, diz assim, aqui fala lá João Marcos, né? Volta de Jerusalém, e ali está navegando, Pafos, Paulo, e aí vamos no verso 14. Você depois em casa pode olhar o contexto. Mas ele ia atravessando da Perge para a Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Ou seja, a gente viu lá que era o costume de Jesus. A gente está vendo aqui mais uma vez no sábado na sinagoga. Se formos lá para o versículo de número 27, vai dizer o seguinte: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando os condenaram a cumprir as profecias. Vamos aqui só para contextualizar que todo sábado era um culto principal ali na sinagoga. Verso 42. E saindo eles, rogaram-lhe no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Então, sempre Paulo estava ali reunido com o povo. Se formos para o verso 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E aí, se nós formos seguir sonhados, são diversos, Atos 15 e 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lida todos os sábados, que é lida os profetas. Se nós formos lá, o versículo, capítulo 16, verso 13, e no sábado seguinte saiu da cidade junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido, ou seja, era um hábito. A gente vai ver constantemente Paulo no sábado, porque se você vê em um momento da vida de Paulo, ele fabricava tendas. Ele dizia: olha, está escrito que todo quem prega o evangelho, que vive do evangelho, mas eu não quero ser pesado com vocês. Ele resolveu então desenvolver o ofício de fazer tendas, mas quando dava no sábado, Paulo não estava ali construindo tendas. Paulo estava onde? Indo à sinagoga, se reunindo com o povo para pregar a palavra de Deus. Não que os outros dias não fossem dias oportunos, mas esse era um dia que nós iremos entender a grande importância de nós compreendermos para que guardar o sábado. Nós iremos entender a essência do sábado. Roberto, e a gente já conseguiu entender aqui, né, como Jesus se comportava nesse dia. Já vimos as mulheres, né, os apóstolos também, e trazendo para os dias de hoje, como é que a gente deve se comportar nesse dia? Eu acho que nós três aqui já tivemos algumas experiências, né? Que às vezes as pessoas perguntam: você pode comer, pode tomar banho no dia de sábado, e aí, o que você faz? Você ficou o dia todo dormindo. Como é que a gente deve se comportar nesse dia? Isso mesmo, vamos nos reportar aqui, vamos ver o que pode. A Bíblia diz: não farás nenhum trabalho. Será se é todo trabalho de fato? Vamos entender lá em Mateus 12. E aí nós iremos para esses aspectos mais diretos. Mateus 12, a partir do versículo de número 9, é um texto inclusive muito utilizado para rebater a guarda do sábado. E aí nós iremos falar sobre esse contexto e entrar nesse ponto: se pode tomar banho, se pode comer, né, etc. Verso 9: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas.
paralisada. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Eu imagino Jesus então fazer essa pergunta: olha, se uma ovelha de vocês cair no dia de sábado numa cova, o que é que vocês irão fazer? Eu imagino agora eles respondendo: olha, nós vamos tirar a ovelha do buraco. Vamos continuar no verso 12. Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É uma pergunta. Logo, é lícito nos sábados fazer o quê? O bem. O bem. Ou seja, Jesus deixa claro que no sábado é lícito fazer o bem. Então não é qualquer trabalho. O tipo de trabalho que nós não desenvolvemos e entendemos que não deve ser desenvolvido segundo a orientação de Deus, são trabalhos do nosso próprio interesse. É aquilo que corresponde, diz, às nossas próprias necessidades em si. Então, o sábado é um dia especial e só vai entender aquele que sente. Alguém de vocês já tomaram cajuína? Já, Eu não. também. Já? Eu também. Já ouvi falar. Já ouvi mas falar. nunca tomei. Tem um aí que diz que tem gás, não é? Como um bom teresinense, é lá de Teresina. Então, se eu falar aqui sobre a cajuína, você vai sentir o sabor? Não. Então, para você saber, sentir de fato qual é o sabor da cajuína, você tem que fazer o quê? Provar. Provar. A mesma coisa em relação ao sábado. Nós temos que provar. Nós temos que realmente procurar guardar, não conforme os fariseus. Aqui é um ponto que nós vemos que diz que os fariseus estavam tentando testar Jesus. Porque os fariseus colocaram um fardo muito grande no aspecto da lei como um todo, inclusive no sábado. Existia, por exemplo, muitas regras que os fariseus colocavam. Existia como se fossem os pais. Vamos supor que o mandamento, lembra do dia de sábado santificar, era um pai. Existia sub-regras. Por exemplo, logo na época dos fariseus, você não podia caminhar mais do que tantos quilômetros. Se você caminhasse mais do que isso, era sábado. Você não poderia carregar peso, então para não ser um peso, se tinha um lenço, você colocasse nos ombros, era um fardo. Então os desbravadores, vocês que são, então seria um fardo. Para não ser um fardo, você tinha que costurar na roupa. Quer dizer, não, agora aí não é um peso, tá? Faz parte da roupa. Então eles colocaram muitas coisas exaustivas que tornaram o sábado muito pesado, de fato um fardo. Por exemplo, se dia de sábado no chão você cuspisse, jogasse água, passasse o pé, ficasse um buraquinho, ele ia dizer que você estava transgredindo o sábado, que você estava fazendo um buraco. Então, o que Jesus vai nos ensinar é o seguinte: calma aí. O tipo de trabalho são trabalhos do dia a dia seculares, aquilo que você pode evitar. Porque o sábado é um dia para você estar em conexão, porque, como vimos no início, Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. Os outros dias são abençoados por Deus, sim, mas o sábado tem algo de especial. Ele diz que no sábado ele o quê? Santificou. E vimos já um texto que diz que o sábado é santo ao Senhor. Então, essas atividades seculares é o que deve ser evitado. Tomar banho, comer, pode-se fazer. Inclusive, muitos pegam textos do passado onde diz lá que não deveria se acender fogo, né? Dia de sábado. Agora imagine, como é que se acendia um fogo na época do passado? Então, era toda uma dificuldade, diferentemente de hoje. Então nós temos que ver o contexto. Logicamente, temos que ter também o cuidado de não querer adaptar demais ao sábado da nossa realidade. Mas também não devemos puxar ao extremo como os fariseus faziam. Então, ou seja, tomar banho, inclusive, é um ato de higiene, de limpeza, de saúde. Então, nenhum lugar da Bíblia diz que nós não devemos o quê? Tomar banho no sábado. Então, é logo lícito tomar banho no sábado, porque inclusive é uma questão de saúde. Por exemplo, para ficar mais prático. Dia de sábado é um dia adequado, conforme a orientação bíblica, para se fazer faxina? Não, acredito que não. Você tem a Temos segunda quantos teoria. dias? 6 dias para nos planejarmos. Porque o sábado é santo ao Senhor. Mas imagina você que nos assiste. Estamos no sábado, tem crianças, estão ali comendo, e de repente a criança, sem querer, vira o prato e fica aquela comida espalhada na casa. E agora? É sábado. Você vai deixar a comida no meio da casa, as moscas assentando, ou você vai limpar? Entende? Há uma necessidade, um ponto também de higiene até, um aspecto de saúde, algo que você não programou. É diferente você fazer essa limpeza de você fazer uma faxina no sábado. Por quê? Porque você tem como se programar, você tem 6 dias para se programar.
e o sábado é santo ao Senhor. Então, o mesmo aspecto de comida, e a gente vê que lá no passado, quando Deus deu maná, era algo tão sagrado que na sexta-feira era em dobro, durante a semana até quinta-feira, contextualizando aqui o quinto dia, então era apenas uma porção para cada um. Na sexta-feira, sexto dia, era em dobro, e aí já ficava para sexta-feira, para o sexto dia e para o sábado, e aquilo que ficava para o sábado não estragava. Entretanto, em qualquer outro dia da semana, se a pessoa pegasse para o dia seguinte, criava bicho. Então, tem esse contexto. Agora, nos dias atuais, a gente sabe que tem as facilidades, micro-ondas. Se você tem como planejar a sua alimentação, muitos nossos irmãos, eles fazem isso, já adiantam muito a refeição no dia anterior para que no sábado venha só aquecer. Mas vamos supor que existem pessoas que têm algum tipo de sensibilidade à comida aquecida, um aspecto de saúde, mas que precisem se alimentar. E aí? São casos, vamos dizer assim, especiais. Então, aquilo que dá para ser evitado, nós temos que o quê? Evitar. Porém, alguém pode dizer, então, mas o trabalho é algo essencial, eu preciso trabalhar porque eu tenho que sustentar a minha família. E aí, como é que fica? Verdade. E como nós vimos, guardar os mandamentos é um ato de fé. Deus, Ele jamais iria exigir algo de nós que nós, enquanto seres humanos, não tivéssemos condições de cumprir. E reforçando o que nós estudamos anteriormente, no tema anterior, ninguém vai guardar os mandamentos, inclusive o sábado, para ser salvo. Os mandamentos não salvam ninguém. Nós guardamos os mandamentos como resultado de sermos salvos em Cristo Jesus. Como aprendemos naquele momento, é um ato de amor. Ele diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E o próprio Jesus disse, olha, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Nós vimos aqui ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, as mulheres, Jesus guardando o sábado. Então, a importância. Então, o sábado é um dia especial para nós estarmos em sintonia plena com Deus. Volto a dizer, não que os outros dias não sejam importantes, mas outros dias tem trabalho, tem estudos. Então, é um dia para nós celebrarmos a criação. É uma forma, vamos dizer que é uma forma de nós estarmos aniversariando a criação do mundo todas as semanas. Mas comemorar, nós só comemoramos aquilo que foi positivo. Sim. Ou seja, nós precisamos andar com Jesus ao longo da semana, não é só no sábado. E aí nós vamos ter que comemorar um sábado, as bênçãos que Ele derramou sobre nós ao longo da semana e a nossa comunhão, aquilo que refletimos, vamos ansiosamente esperar para o sábado para podermos celebrar, para podermos comemorar a semana que se passou. Esse é o grande propósito do sábado, não apenas um dia, não é apenas o dia em si. Como está lá escrito, diz que Deus fez o quê? Estabeleceu o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ou seja, deu como presente, porque Ele sabia que o ser humano ia precisar descansar. A gente está quase terminando, Rodrigo e Roberto, mas eu tenho uma sequência de palavras, expressões aqui que eu queria que a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou falar a expressão e você vai associar ao sábado, fazer uma correlação, certo? Tipo, por exemplo, criação, sábado. Em relação ao sábado, a criação, celebração, comemoração, aniversário, certo? Sempre associando ao sábado, certo? A redenção, como vimos que Jesus veio nos salvar e Ele guardou os seus mandamentos, inclusive o sábado, porque o sábado é para nós estarmos em comunhão plena com Deus. Santificação, sábado é santo, foi santificado pelo próprio Deus. lealdade e obediência. Jesus ele foi leal ao sábado, os discípulos foram leais ao sábado, as mulheres foram leais ao sábado. Justificação pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos os mandamentos, inclusive o sábado, só é possível se guardar mediante fé. E descanso em Cristo. O sábado é um dia especial por isso. É um dia no qual nós iremos esquecer as preocupações da semana para nós nos descansarmos e nos deleitarmos no Senhor. A partir do momento que nós paramos tudo para nos dedicarmos ao sábado, é como se dissesse: Deus, confiamos plenamente em Ti.
confiamos plenamente a nossa vida em Ti, o Senhor é o nosso Redentor. Então, nesse dia eu confio que o Senhor vai cuidar de todos os meus problemas. Então, nesse momento, eu vou apenas me dedicar ao Senhor. Roberto, e Pode falar. um detalhe, acho que a gente até conversou isso, né, durante no off aqui, em questão do porquê a gente guarda o sábado a partir da sexta-feira à noite. Qual a explicação disso? Muito simples. Esse contexto que nós vemos hoje, o primeiro ponto, a gente vê o que acontece em meia-noite, né, como nós chamamos, que distingue a mudança do dia se você não tiver, por exemplo, um relógio, um celular para ver as horas. Você consegue perceber essa mudança? Não. E Deus ele criou os astros com essas finalidades. Sim. De fazer a marcação dos dias, né? Inclusive Sim. lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Se vamos pegar um outro texto também, que seria Levítico 23, 32, diz, e celebrareis de uma tarde a outra tarde, celebrareis os meus sábados. Então assim, de uma tarde a outra tarde, é o quê? De um pôr do sol ao outro pôr do sol. Porque era assim que o dia era guardado nos tempos bíblicos. Deus deixou os astros para fazer essa divisão. Então, ao ponto naquele texto que nós lemos lá em Lucas 23, que diz, era o dia da preparação e começava o sábado. Como assim? Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, hora nona do dia, que existiam as vigílias. Então, o dia era dividido em 2 partes, parte clara e parte escura. Cada uma dessas partes eram 12 horas. E aí o dia começava ali na parte escura. Então, por que começava o sábado? Porque ele estava se aproximando do pôr do sol. Por isso que as mulheres foram para casa e depois que voltaram no domingo, ou seja, que na Bíblia nem fala domingo, o primeiro dia da semana, que hoje corresponde ao domingo. Então, é de um pôr do sol ao outro pôr do sol, porque assim ensina a Bíblia. Você que tem uma Bíblia, a Almeida, geralmente ela tem algumas medidas. Inclusive, você pode procurar lá medidas de tempo, e lá vai explicar bem como acontecia na época bíblica. Esse é um dos pontos, então, de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Não sei se vocês vão tratar sobre um aspecto que geralmente nós adventistas, e aí a gente começou fez essa colocação, adventista do sétimo dia. Adventista porque cremos plenamente na volta de Jesus, e sétimo dia por causa do sábado. Mas Tiago diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí ele cita alguns mandamentos, alguém diz, olha, mas não está falando do sábado. Mas você vê que apenas essa é exemplificativa, ele não cita todos os mandamentos, é apenas para dizer, se você guardar isso e não guardar aquele, de nada adianta. A mesma coisa, não adianta nós guardarmos só o sábado e esquecemos outros mandamentos. É todos, não são 9, são 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam vigorando, escrito em tábuas de pedra. E aí, por esse aspecto, muitas vezes nós somos taxados de seita. Muitas dizem, olha, os adventistas são uma seita. Inclusive, você, meu amigo, amiga, talvez até tenha falado isso porque você ouviu o seu líder religioso falando, olha, não deixe os adventistas entrar na sua casa porque eles são uma seita. Primeiro ponto, você sabe o que é uma seita? Muitas das pessoas falam que os adventistas têm uma seita e não sabem nem o que é uma seita. Mas, se para alguns ser seita é procurar fazer a vontade de Deus conforme está na Bíblia, se for nesse aspecto, nós somos uma seita. Porque até na época de Jesus, na época dos apóstolos, os próprios discípulos ali foram acusados de serem uma seita. Jesus de Nazaré, né, foi criado ali em Nazaré, então, em certo momento foi intitulado, eu quero poder compartilhar esse texto, está em Atos, vamos ver aqui, só para ver em que momento eles também foram. Então, só para nós ficarmos atentos quando ouvimos essas palavras, seita, e você só reproduzir sem saber o que é, entenda que até na época dos discípulos, eles também foram acusados de ser uma seita. Eu pergunto, os discípulos ensinaram alguma coisa que não fosse de acordo com a vontade de Deus? Entende? Então, muitas vezes nós vamos ser acusados de algumas coisas, sendo que a Bíblia deixa claro que, primeiro, o sábado é o dia do Senhor. É bíblico. É o 4º mandamento da lei de Deus. Deus não aboliu nenhum dos seus mandamentos. Inclusive, como está escrito, qualquer pois que acrescentar, como está escrito em Apocalipse 22, acrescentar qualquer coisa, será acrescentado então os flagelos. Qualquer que tirar qualquer coisa da palavra de Deus, vai ser retirado da sua parte
na árvore da vida. O texto é 24 de Atos, versículo 5. E aí o contexto é que ali estava Ananias, um sacerdote, o sumo sacerdote, Tértulo, né? Ali um orador da época, e aí foram perante Félix, né? E aí foram falar contra Paulo. E aí no verso 5 ele diz o seguinte: olha, porque temos nós verificado que este homem, se referindo a Paulo, é um perte e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, se ser seita é procurar seguir uma vida, somos imperfeitos, somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, eu não sou melhor do que você, Ângelo, do que você, Rodrigo, do que você em casa, somos todos pecadores, mas pela graça de Deus temos que buscar viver o mais próximo daquilo que a Bíblia nos ensina. Por que eu hoje decidi guardar os mandamentos da lei de Deus, incluindo o sábado? Primeiro, o sábado faz parte dos 10 mandamentos, são 9 e não 10. E eu decidi guardar não porque eu vou ser salvo guardando os mandamentos, mas porque um dia Jesus já me salvou. E por amor a Jesus eu decidi guardar os seus mandamentos. Se por causa disso eu sou chamado como participante de uma seita, se isso é ser uma seita, sim, eu sou uma seita. Mas levando para o aspecto geral do que é uma seita, o conceito de seita, que é seita de forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergente da correspondente doutrina ou sistemas dominantes. Dentro do aspecto dominante, nós estamos estudando aqui 28 crenças, né? Essas 28 crenças, se nós observarmos, a grande maioria corresponde às doutrinas de modo geral. Alguns pontos que vão diferenciar, um deles é o sábado, um outro deles é o ensino sobre o santuário celestial. Mas um dos principais até, que as pessoas mais batem, é o aspecto do sábado. E por causa do sábado, muitos nos chamam o quê? De seita. Mas como vimos, Paulo guardou o sábado e seguiu as orientações que Jesus deixou, seguindo o exemplo de Jesus, das mulheres, dos apóstolos e profetas. Mesmo assim, ele foi chamado de o principal agitador da seita dos nazarenos. Quem sou eu? Quem somos nós para não sermos então perseguidos por estarmos fazendo a vontade de Deus? É um privilégio, né? É um privilégio. Então, para Paulo, como ele diz, era um grande privilégio. Sofreu tanto, mas permaneceu fiel. Amém. Amém. Enfim, a gente terminou mais um podcast, né? A gente agradece, Roberto, pela sua participação, por esse esclarecimento. Eu tenho certeza que a gente poderia abordar muito mais sobre o sábado. Sim. E fica a deixa, né, Roberto? Para quem está em casa estudar mais, deixar seus comentários, caso for, né? E é isso. E Rodrigo? Roberto, se você quer deixar alguma consideração final sobre o tema, falar com o espectador também? Como realmente eu falar, vou tentar bem ser sucinto. sucinto, porque de fato, como diz, é muito amplo. Um assunto desse rende aqui não foi metade dos textos, e muitas vezes a gente termina falando um pouco acelerado para tentar passar o maior número de informação. Mas antes de ler o texto final, eu quero dizer para você que nos assiste que procure se aprofundar na palavra de Deus. Aqui é apenas um momento, como disse, para lhe estimular. Mas a palavra de Deus hoje, principalmente no nosso país, ela é tão livre, o acesso, qualquer pessoa pode ter a Bíblia, tanto ela de modo impresso como no celular. Então busque se aprofundar mais. Procure um estudo bíblico, procure uma igreja adventista mais próxima de você, mande nos comentários que quer conhecer mais, nós podemos lhe mandar estudos bíblicos, que nada mais é do que um guia para você estudar online, você poder tirar dúvidas, a gente encaminhar alguém, WhatsApp, qualquer ferramenta. Mas não tenha desculpa para não estudar da palavra de Deus. Eu quero finalizar com Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, eu finalizo então com esse texto e dizendo mais uma vez, procure se aprofundar mais, não vá apenas
porque alguém disse, que outro fulano disse. A palavra de Deus é que deve falar aos nossos corações. Amém. Ora pra gente, por favor, Roberto. Oremos. Você que nos assiste, compartilhe conosco. Bondoso Deus, amado Pai, o tempo foi curto para falarmos do teu santo dia, mas quem faz a obra, ó Pai, é teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo possa pegar as palavras, as nossas palavras, ó Pai, e possa, Deus, chegar no mais íntimo do ser de cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Que eles possam compreender plenamente o que significa o sábado, que não é um dia apenas para ficarmos sem fazer nada, de pernas para cima, mas é um dia para nós dedicarmos de uma forma mais forte à pregação do Evangelho, porque durante a semana nós temos que nos dar com outras ocupações, mas o sábado é um dia exclusivo para estarmos na Tua presença, Pai. Nos ajuda a compreender e guardar o Teu santo dia para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Roberto, mais uma vez a gente te agradece pela disponibilidade, viu? Por ter acrescentado, né, a esse podcast, ao nosso conhecimento também. E a você de casa, a gente agradece também por ter ficado até aqui. Mais uma vez eu te peço, galera, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê aquele like e nos ajude, né, a compartilhar esse conhecimento, né? E é isso, muito obrigado, até a próxima.